Economia é com Juliana Rosa. Juliana, hoje então o presidente Lula, em entrevista a uma rádio no Ceará, ele de novo jogou a sociedade da baixa renda ou da renda mais baixa contra a renda mais alta. E de novo falou, agora ele usou a frase que salário não é renda, né? Já tinha dito que a despesa com previdência não é despesa, é investimento, agora salário não é renda. E falou de novo aquela ideia, vamos tributar os ricos, coisa que o Haddad já tinha falado também. E eu queria te ouvir sobre isso, Juliana. Boa tarde. Pois é, Ineg, boa tarde para você e para o Fábio, boa tarde para o nosso ouvinte. A repercussão está sendo muito negativa. Hoje, bolsa está caindo, dólar subiu, foi para 5,63. Com essas preocupações que estão pesando no Brasil, que é o compromisso fiscal do governo Lula, o compromisso de equilíbrio das contas, mas todas as notícias que vêm são sempre para poder desequilibrar essas contas, aumentar gasto sem medidas que sirvam como contrapartida, porque a grande discussão o governo pode gastar com a prioridade que ele eleger. A questão é ter dinheiro para poder sustentar essas políticas públicas e fazer escolhas. Quais são as contrapartidas de redução de gastos para poder sustentar, Oineg, essa fala hoje do presidente Lula de que estuda a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que era uma promessa de campanha, mas que não tem dinheiro para poder sustentar essa perda de arrecadação. Tem uma série de questões que estão pesando bastante aí na questão da confiança no Brasil. A gente falou muito quando veio a melhora da nota do Brasil pela agência Moody's. Hoje, por exemplo, a Fitch, que é outra agência de classificação de risco, e a Standard & Poor's também na semana passada, as outras agências de classificação, dizendo que não acham que o Brasil tem um quadro nesse momento que propicie uma melhora de avaliação dessas outras agências. E justamente porque, se por um lado o Brasil ele cresce mais e isso favorece a melhora, por exemplo, que foi a justificativa da Moody's quando melhorou a avaliação do Brasil, porque o Brasil está com um crescimento ao redor de 3% e boa parte desse crescimento ele é mais sustentável, com reformas que foram feitas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a questão fiscal é o grande calcanhar de Aquiles. Então, no momento em que se espera medidas para poder melhorar essa confiança, as notícias vêm ao contrário, vêm para aumentar a desconfiança de que o Brasil possa entregar, né, Oineg, esse equilíbrio. Juliana, se você está na academia malhando e a mudança do ganho, né, o ganho de massa muscular depende só do seu esforço, você vai crescer de um jeito, a sua musculatura. Se você tomar alguns produtinhos, os anabolizantes, você vai crescer de outro jeito, né? E a gente tem um anabolizante na economia nacional que é a dívida pública. A gente tem um anabolizante na economia nacional que é a falta de compromisso com a meta fiscal, porque você coloca coisas para fora da meta como forma de subsidiar o gasto público, né, ou de garantir um gasto público, uma cultura expansionista, um governo expansionista, populista. Essa promessa de campanha pode ser um compromisso de campanha, agora não tem como realizar sem aumentar a dívida. Aí, em vez de cortar, que também seria uma alternativa, né? Corta o que dá para cortar, e tem um monte de coisa que dá para cortar. A desvinculação da receita com saúde e previdência, saúde e educação, por exemplo, não faz sentido. A escola do seu filho, Juliana, não é reajustada de acordo com a sua variação salarial, nem para cima nem para baixo. Se o teu ganho salarial for menor, a escola do teu filho não vai custar menos. E se por acaso você dobrar sua renda mensal, não tem por que dobrar o valor da escola. No entanto, no governo, se você dobrar a receita ou aumentar a receita, você tem que aumentar o repasse para a educação, que não faz o menor sentido. Agora o governo, ao mexer nisso, tem medo de ser chamado
de um governo que não tem preocupação social e o diabo. E aí agora quer fazer populismo. Eu estou ao lado das pessoas mais pobres e tal. E contra os ricos. Na verdade, ele não está contra os ricos, ele está contra a produção, ele está contra o investimento. E as pessoas vão levar o dinheiro para outro canto do mundo. Aconteceu isso. Quer fazer isso? Vai dar no caminho francês. A turma vai embora. O rico se protege, vai ficar o camarada de classe média. Não? Exatamente. A questão é essa, né, Ineg, que parece que é algo positivo, só que isso gera uma pouca atratividade do Brasil, isso gera instabilidade, isso faz com que o Brasil cresça menos, né? E o crescimento é a melhor política pública que pode ter, é o emprego. Então, quando tem esse tipo de instabilidade, é claro que isso faz muito mal para a economia. Você vê, o dólar sobe, isso dificulta a queda da inflação, pode ter que exigir uma dose maior de juros, encarece crédito e tudo mais. Então, a gente fica entrando num ciclo vicioso, né? E aquela coisa de errar uma vez é humano, né? E errar novamente, aí é burrice você esperar que o resultado seja diferente quando você já sabe que dá errado, que é o efeito na prática que o desequilíbrio fiscal tem causado para o Brasil. Então, Eneg, o que eu acho muito duro sempre nesse debate é o que você falou, é um debate populista, porque se quer focar, obviamente, tem que focar em programas que são importantes para poder reduzir a desigualdade no Brasil, tem que ter na mesa como que vai dar conta de aumentar a proteção para camadas de rendas menores e, com isso, compensar de outros lados, com subsídios, com uma série de questões que ninguém quer tocar no assunto. Por exemplo, uma coisa que é super polêmica, Eneg, é a questão da universidade pública gratuita para famílias de alta renda. Por que o Estado tem que gastar dinheiro com pessoas que teriam condições de pagar a universidade? A universidade pública, ela não deveria ser gratuita para famílias de baixa renda? Esse dinheiro, né, isso é só um exemplo de uma série de benefícios. Por que o país é um dos mais desiguais do mundo? Porque a gente tem proteção, benefícios iguais para ricos e pobres. Na verdade, Pois é. se o governo quer fazer um debate sério, né, ele deveria colocar na mesa as suas sugestões para poder fazer uma política sustentável, né? É isso aí. É lamentável esse discurso populista, mas vamos acompanhando. Juliana Rosa, Economia é com você. Valeu, obrigado. Beijão.